Olá, bem-vindos ao meu canal, onde exploramos os mistérios ocultos em lugares remotos do mundo. Você já se perguntou se existem animais que desapareceram da face da Terra, mas que ainda vivem em segredo? Criaturas que foram consideradas extintas, mas que desafiam a lógica e ressurgem das sombras. Se sim, então você vai adorar este vídeo, onde vamos embarcar em uma jornada fascinante pela escuridão dos mitos e lendas do passado. Vamos descobrir alguns animais supostamente extintos que ainda vivem. Começamos com os majestosos leões do Atlas, que uma vez cativaram os corações dos reis e imperadores. Esses leões eram nativos do norte da África, e tinham uma juba escura e espessa que se estendia até o peito e o ventre. Eles eram os maiores felinos do mundo, pesando até 270 kg. Infelizmente, eles foram caçados até a extinção no século XIX, e o último exemplar selvagem foi morto em 1942 no Marrocos. Mas será que eles realmente desapareceram para sempre? Alguns relatos sugerem que não. Em 2016, um grupo de moradores de uma comunidade argelina afirmou ter visto um leão do Atlas rondando as montanhas próximas. Eles até tiraram fotos e vídeos do animal, que parecia ter as características distintas dos leões de Berberia. Será que eles encontraram um descendente dos lendários leões do Atlas? E o que dizer dos leões de Berberia que vivem em alguns zoológicos ao redor do mundo? Eles são realmente autênticos leões do Atlas, ou apenas leões comuns com uma juba mais longa? Essa é uma questão controversa, pois não há evidências genéticas conclusivas que comprovem a origem desses leões. Alguns especialistas acreditam que eles são híbridos de leões africanos e asiáticos, enquanto outros defendem que eles são os últimos representantes dos leões do Atlas. Agora vamos para a China, onde vamos conhecer os baijis, os golfinhos do rio Yangtze. Esses golfinhos eram únicos no mundo, pois viviam exclusivamente em água doce. Eles tinham um corpo esguio e cinza, um bico longo e estreito, e olhos pequenos e funcionais. Eles eram chamados de deuses do rio pelos pescadores locais, que os respeitavam e admiravam. No entanto, os baijis não foram capazes de resistir à pressão humana sobre o seu habitat. A construção de represas, a poluição da água, o tráfego de barcos e a pesca excessiva reduziram drasticamente a sua população. Em 2006, uma expedição científica declarou oficialmente a extinção dos baijis, após não encontrar nenhum indivíduo vivo no rio. Mas será que eles realmente se foram? Em 2016, uma descoberta surpreendente chocou o mundo. Um grupo de ambientalistas conseguiu capturar em vídeo um baiji nadando no rio Yangtze. O vídeo foi analisado por especialistas, que confirmaram a autenticidade das imagens. Esse foi o primeiro registro visual de um baiji vivo em 10 anos. Será que esse era o último sobrevivente da sua espécie, ou há mais baijis escondidos nas profundezas do rio? Seguimos para a África, onde vamos encontrar um dos animais mais raros e belos do planeta, o leopardo negro. Esse é o nome dado aos leopardos que têm uma mutação genética chamada melanismo, que faz com que o seu pelo seja totalmente preto. Esses leopardos são extremamente difíceis de serem vistos na natureza, pois se camuflam na escuridão da noite. Por muito tempo, acreditou-se que os leopardos negros estavam extintos na África, pois não havia registros confiáveis da sua presença. O último avistamento documentado foi em 1909, na Etiópia. Desde então, apenas rumores e contos de caçadores e nativos alimentavam a esperança de que eles ainda existissem. Mas em 2019, uma notícia incrível mudou tudo. Um fotógrafo britânico conseguiu capturar em imagens um leopardo negro em seu habitat natural no Quênia. As imagens foram publicadas em uma revista científica, e validaram os avistamentos noturnos e os contos fascinantes que circulavam há décadas. Esse foi o primeiro registro fotográfico de um leopardo negro na África em mais de 100 anos. Agora vamos viajar no tempo, e voltar para a Era do Gelo, onde vamos conhecer os mamutes lanudos. Esses animais eram parentes dos elefantes, mas tinham um tamanho menor e uma pelagem espessa e longa. Eles viviam nas regiões frias do norte da Europa, Ásia e América do Norte. Eles se alimentavam de gramíneas, arbustos e cascas de árvores. Os mamutes lanudos foram extintos há cerca de 10 mil anos, provavelmente devido às mudanças climáticas e à caça humana. No entanto, alguns mamutes conseguiram sobreviver em uma ilha isolada no Oceano Ártico, chamada Ilha Randall. Lá, eles encontraram um refúgio seguro, longe dos predadores e das alterações ambientais. Eles viveram nessa ilha até cerca de 4 mil anos atrás, quando finalmente desapareceram. Mas será que eles poderiam voltar à vida? Alguns cientistas acreditam que sim.
Eles estão trabalhando em um projeto ambicioso, que visa ressuscitar os mamutes através da tecnologia de células-tronco e hibridização com elefantes. Eles esperam criar um animal híbrido, que tenha as características dos mamutes lanudos, como o pelo longo e a resistência ao frio. Esse animal poderia ajudar a restaurar o ecossistema da tundra ártica, e trazer de volta uma parte da história da vida na Terra. Continuando na Era do Gelo, vamos conhecer outro animal impressionante, o unicórnio siberiano. Esse é o nome popular dado ao Elasmotherium sibericum, um parente distante dos rinocerontes atuais. Esse animal tinha um corpo robusto e peludo, 4 patas curtas e fortes, e um chifre enorme na testa. Ele media cerca de 5 metros de comprimento, 2 metros de altura, e pesava até 4 toneladas. O unicórnio siberiano foi extinto há cerca de 200 mil anos, provavelmente devido à competição com outros herbívoros e à escassez de alimentos. No entanto, recentes descobertas de ossos na Rússia sugerem que alguns indivíduos conseguiram sobreviver até cerca de 40 mil anos atrás. Isso significa que eles conviveram com os humanos modernos, que talvez tenham se inspirado neles para criar as lendas dos unicórnios. Mas será que eles poderiam ser recriados? Alguns cientistas pensam que sim. Eles estão tentando extrair o DNA dos ossos do unicórnio siberiano, e utilizá-lo para criar híbridos com rinocerontes atuais. Eles esperam gerar um animal que tenha o chifre característico do Elasmotherium, e que possa se adaptar às condições atuais do planeta. Agora vamos para a Austrália, onde vamos conhecer os tilacines, também conhecidos como tigres da Tasmânia. Esses animais eram marsupiais carnívoros, que tinham uma aparência semelhante à de um lobo ou um cão. Eles tinham um pelo castanho amarelado com listras pretas na parte traseira, uma cauda longa e rígida, e uma boca enorme que podia se abrir em um ângulo de 120 graus. Eles eram os maiores predadores da Austrália, e se alimentavam de cangurus, aves e outros animais. Os tilacines foram extintos na década de 1900, devido à perseguição humana por devorarem ovelhas, à perda de habitat e às doenças. O último exemplar conhecido morreu em um zoológico em 1936, e desde então não há registros confirmados da sua existência. No entanto, muitas pessoas afirmam ter visto tilacines vivos em áreas remotas da Tasmânia e da Austrália continental. Mas será que eles poderiam ser trazidos de volta à vida? Alguns cientistas acreditam que sim. Eles conseguiram sequenciar o genoma completo dos tilacines, usando amostras de pele e ossos preservados. Eles esperam usar esse genoma para clonar os tilacines, ou para inserir seus genes em animais relacionados, como os cães da Tasmânia ou os diabos da Tasmânia. Eles acreditam que isso poderia ajudar a restaurar a biodiversidade da Austrália, e a resgatar uma parte da sua herança natural. Agora vamos para Nova Guiné, onde vamos conhecer os cães cantores de Nova Guinéia, uma espécie canina misteriosa. Esses cães têm uma aparência semelhante à de um dingo, mas com um pelo mais longo e variado. Eles têm uma habilidade vocal única, que lhes permite emitir uivos complexos e melodiosos. Eles são considerados os cães mais primitivos do mundo, pois têm uma origem genética muito antiga. Os cães cantores de Nova Guinéia foram redescobertos em 1970, após serem considerados extintos por mais de 50 anos. Eles foram encontrados em áreas montanhosas e isoladas da ilha, onde viviam em pequenos grupos. Eles eram muito ariscos e evitavam o contato humano. Alguns exemplares foram capturados e levados para zoológicos e criadouros, onde se reproduziram com sucesso. Mas será que eles ainda existem na natureza? Em 2016, uma equipe de pesquisadores conseguiu registrar em áudio os uivos dos cães cantores de Nova Guinéia em uma região remota da ilha. Eles compararam esses uivos com os dos cães em cativeiro, e constataram que eles eram muito semelhantes. Isso sugere que cães ainda vivem livres nas montanhas, e que mantêm a sua identidade vocal. Chegamos ao final do nosso vídeo, e espero que você tenha gostado de conhecer alguns animais supostamente extintos que ainda vivem. Esses animais nos mostram que a natureza ainda nos reserva muitas surpresas, e que devemos respeitar e proteger a sua diversidade. Quem sabe quais outras criaturas incríveis ainda podem estar escondidas nos lugares mais inesperados do mundo? E você, qual animal você gostaria de ver ressuscitado? Você acha que a ciência deveria tentar trazer de volta à vida os animais extintos? Deixe a sua opinião nos comentários, e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pela sua atenção, e até a próxima!